Fala galera, bom dia. Dia 5 de fevereiro, vamos lá para mais uma semana, mais um Morning Call, né? Eu vi que a câmera tá piscando ali, mas ignorem, tá? Sexta-feira então saiu o payroll. Na quarta-feira teve decisão de taxa de juros pelo Banco Central americano e o payroll foi muito importante por conta das falas que teve na quarta-feira em relação à inflação, em relação a dados econômicos de forma geral. Como assim? Comentei com vocês no vídeo da sexta-feira que se o payroll viesse bom, ou seja, expectativa de ser criadas 187 mil novas vagas de emprego e foram criadas 353 mil. Isso é bom para a economia, porque a gente está falando de criação de novas vagas de emprego, no mês de janeiro, tá? Só que o mercado reagiu de forma negativa. Por que ele reagiu de forma negativa? Porque existia uma expectativa de que no mês de março, no dia 20 de março, quando é a próxima reunião do Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, do Banco Central dos Estados Unidos, eles diminuíssem a taxa de juros. Então o mercado estava esperando que eles iriam diminuir a taxa de juros. Como vocês sabem, o presidente do Banco Central americano falou que não vai diminuir a taxa de juros. E aí quando esse relatório de emprego veio forte, ele mostrou que de repente a economia não está precisando de estímulos. O que seria um estímulo? Diminuir a taxa de juros. É uma forma de você estimular a economia, como eu já citei diversas vezes aqui, né? Se o juros está alto, você não faz um empréstimo, por exemplo. Você é empresário, não pega capital de giro no banco. Você que vai construir, você não pega dinheiro emprestado no banco para poder construir ou reformar sua casa. Com isso, você não gera empregos, não gera riqueza, enfim, tudo aquilo que você já sabe. Então, quando você baixa a taxa de juros, você estimula a economia porque o acesso ao dinheiro fica mais barato. Aí você vai lá, faz um empréstimo com juros baixos, investe na sua empresa, constrói, reforma, enfim, faz um monte de compra carro, faz um monte de coisa. E isso gira a economia. Quando o dinheiro está caro, isso para a economia. E aí, o relatório de emprego no mês de janeiro mostrou que a economia está forte e o mercado reagiu de forma negativa por isso, porque diminuiu as expectativas deles diminuírem a taxa de juros no mês de março. Simples assim. Mas não é tão simples, né? Porque uma notícia boa, o mercado reage de forma negativa. Basicamente é isso que acontece. E aí, para essa semana, vamos mudar aqui, ó. Vou vir aqui, a gente coloca aqui, ó, de segunda a sexta, dá um aplicar. Vai aparecer aqui os dados econômicos dessa semana. Opa! Foi uma semana depois aqui. Aqui é a semana do carnaval, do 5 a 10 aqui, ó. Essa semana começa com vários PMIs. PMIs importantes são os PMIs industriais. O PMI de setor de serviços, ele também é importante, mas não no mesmo peso de um PMI industrial. Por exemplo, a economia americana, serviços é muito forte, a maioria dos países, serviço é muito forte, então, quando você olha um PMI de setor de serviços, como vai sair hoje às 11h45, ele pode trazer movimentações, principalmente se vier forte aqui, né? Lembrando que o número de referência é 50, tudo aquilo que for acima de 50 é expansão, abaixo de 50 é contração. Espera-se no mês de janeiro de 51,4 para 52,9, ou seja, já espera uma forcinha aqui, né? Um aumento aqui. Depois tem o PMI não manufatura, por esse instituto aqui, que é ISM, extremamente respeitado. Então são dois PMIs importantes que vai sair hoje ali por volta do meio-dia dos Estados Unidos, né? Depois, hoje à noite, na virada ali, à 00:30, tem decisão de taxa de juros pela Austrália. A ideia é manter inalterada a taxa de juros, mas como vocês já sabem, as declarações de política monetária são mais importantes do que a decisão de juros em si, porque os investidores querem saber quais são os próximos passos. Uma coisa curiosa é que é feriado, né? Feriado Nova Zelândia, bolsa fechada, vai ter decisão de taxa de juros lá, então o que vai precificar aí é somente o mercado futuro. Como vocês podem ver, na terça-feira não tem muita coisa, tem discurso de alguns membros do FONC essa semana, e isso eventualmente traz alguma movimentação na hora ali, porque eles acabam falando de expectativas, de baixar juros ou não, em relação à inflação e etc. Ó, quarta-feira também, a gente tem bastante coisa essa semana em relação ao Brasil, mas Estados Unidos não muito. Tem balança comercial dos Estados Unidos também, estoques de petróleo pra gente não importa muito, só para aqueles que operam de fato petróleo, né? Pode ver, ó, tem bastante discursos de membros do FONC, desculpe. E depois, lá na quarta-feira, tem índices de inflação da China, que também é importante. Lembrando que a China estava aqui no Bloomberg, inclusive. A China aperta restrições comerciais para investidores nacionais e offshore. Ações da China registram mais oscilações, ou seja, volatilidade, após promessa de estabilidade em Pequim. Então tem algumas coisas sobre a China saindo hoje. A China promete plano para atrair investidores, mas não oferece novos detalhes e tal. O mercado está caindo hoje, está negativo, o dólar está subindo. Uma coisa muito curiosa é que o dólar subiu bastante, mas os índices seguraram. Então, para mim, hoje,
eu procuraria venda em índices Dow Jones, venda em índices, ainda procuraria. Porque o dólar subiu muito enquanto os índices seguraram por conta do balanço das empresas que deram uma animada aí nos índices, né? Então eu ainda, esses temores assim, eu ainda procuraria mais essa parte de negativa para os índices do que positivo, se fosse para operar em índices, por exemplo, né? E o dólar em si continua subindo aí por temores, né? Aqui no TradingView, se vier aqui em US10Y, o US10Y, que você já conhece, que são os títulos com vencimento de 10 anos, eles estão subindo, o rendimento deles está subindo 4,11. Isso aqui acaba puxando o dólar para cima, ou seja, dólar forte, ouro para baixo. Então, quando os títulos, o rendimento desses títulos estão subindo, o ouro também cai. Como vocês podem ver, está tudo aí próximo de 2%, né? Então, é bastante coisa voltando a subir. Se for olhar para gráfico, aqui está formando uma figura de reversão de uma tendência de baixa, que é gráfico diário. Estou fazendo um W aqui. Não necessariamente que os títulos acompanhem análise técnica, obviamente que não. Mas é uma coisa que a gente fica de olho, porque se o Banco Central dos Estados Unidos sinalizar que não vai subir juros no primeiro semestre, pode ser que esses títulos continuem subindo ainda, justamente fazendo com que o dólar também suba e que o ouro também caia. Inclusive, se a gente for olhar lá no gráfico, vocês vão ver aqui que o ouro está caindo, ó. Ontem na live diária eu comentei com o pessoal aqui sobre essa acumulaçãozinha que ele estava fazendo aqui, e depois rompeu, né, vindo para baixo aí. Então a ideia é que esse ouro continue buscando essas mínimas aqui em torno de $2.000. 2014. Tem muita notícia saindo sobre ouro e prata, dizendo que o próximo suporte é em $2.000 e que a partir dali tem muita gente querendo comprar naquela região de $2.000 ali, porque acho que é uma região mais funda, mais barata. Então eu acredito que ainda vai buscar ali os $2.000. Não estou falando que é hoje ou essa semana, mas está no caminho, tá? Uma coisa importante para você olhar, acompanhar, é justamente aqui, o rendimento dos títulos. Se eles continuarem subindo e o dólar continuar subindo, o ouro vai continuar caindo. E aí fica as oportunidades. E aí, voltando aqui para os dados econômicos, essa semana, como vocês podem ver, não tem nenhum dado que seja tão relevante quanto a semana passada. Tem pedidos iniciais para o seguro-desemprego, como vocês já conhecem, lá na quinta-feira. Continua discursos de membros do FONC, lembrando que cada um desses membros do Comitê de Política dos Estados Unidos, eles têm um peso diferente. Ó. Pode ver que tem um chifrinho aqui, tem uns que tem 2, tem uns que tem 3, então tem algumas pessoas ali que têm um peso maior nas falas, nos discursos deles, e acaba trazendo alguma movimentação. Isso é importante de olhar. E sexta-feira não tem nada. Esse final de semana, o Powell também participou de um programa de TV, e ele acabou falando que ele continua cauteloso em cortar a taxa de juros muito cedo e que ele vai esperar, mesma coisa que ele falou lá na quarta-feira, que ele vai esperar sair mais dados econômicos para ter certeza. Então, vai continuar essa, como é que eu vou dizer, essa interpretação de dados econômicos como assim, inflação, payroll, PMI industrial, todos os dados econômicos que mostrem como está a economia americana, o mercado vai continuar sensível. Aqueles dados que saírem que mostram que a economia está enfraquecendo, vai ser positivo para os índices e negativo para o dólar, ou seja, dólar cai, índice sobe. E aqueles dados, pode voltar o vídeo aí para você ouvir de novo, e aqueles dados econômicos que mostrarem que a economia está forte, o mercado vai reagir de forma negativa, fazendo com que os índices subam e o dólar caia. E é isso mesmo que você ouviu. Por quê? Porque se a economia estiver muito fraca... Peraí, será que eu me confundi? Se a economia estiver fraca, os dados econômicos vierem fracos, aumenta a chance do Banco Central baixar a taxa de juros. Então, dados fracos é positivo. Índices sobem e o dólar cai. Dados fortes, como o payroll da sexta-feira, o mercado vai reagir de forma negativa. A gente está falando de índices para baixo e dólar subindo. Entenderam? Eu sei que é complexo, mas é assim que o mercado está funcionando ultimamente. Vocês vão ver a hora que o Trump, se é que o Trump vai vencer a economia, a presidência lá, se é que ele vai ganhar. Se ele ganhar, vocês vão ver que loucura que fica operar. Isso que é muito legal, nunca é igual, sempre vai ser diferente. Então durante esse governo é de um jeito, ano que vem vai ser de outro, e assim não para. Beleza? Então pela segunda-feira é isso. Tenha aí uma ótima semana, a gente se vê no próximo Morning Call. Tchau.